Exercício 5 fala que essa fórmula determina uma granja experimental. Constatou-se que uma ave em desenvolvimento pesa essa função aqui, então. Essa função determina o peso em gramas de uma ave em desenvolvimento, certo? Isso o T medido em dias. Então, esse T aqui é medido em dias. Ou seja, está lá uma ave lá nessa granja. Se eu quero saber qual é o peso dela depois de 20 dias, então eu pego o T igual a 20 e substituo aqui, ó. Se eu quiser saber qual é o peso dela depois de 30 dias, então eu pego o T aqui, 30, e substituo aqui, ó. Se eu quero saber o peso dela depois de 70 dias, então 70 já está aqui, ó. Aí eu substituo aqui e aí eu vou conseguir avaliar qual é o peso dela, certo? Letra A. Qual a razão de aumento do peso dessa ave quando T é igual a 50? Então, olha só, razão de aumento aqui, ele está falando da taxa de variação do peso em relação ao tempo, que é 50 aqui, ó. Isso é a velocidade com que a ave está ganhando peso. Só que é a velocidade num determinado momento, num determinado instante, que é o 50. É a mesma ideia das partículas que a gente está trabalhando lá. Velocidade num determinado instante é derivada. Então, a razão de aumento aqui é a velocidade com que a ave está ganhando peso. No instante t igual a 50. Então, é uma velocidade num determinado instante. Então, ela é calculada através da derivada. Ou seja, eu vou derivar essa função e substituir por 50, certo? Derivada, então. Então, aqui eu poderia fazer a derivada da função toda, mas eu vou pensar o seguinte. O 50, onde está o 50? Ele está entre 0 e 60. Então, eu vou pegar só essa parte aqui para derivar. Aí, a derivada dela vai ser... Então, eu peguei ela aqui, copiei aqui, ó. Só peguei isso aqui, multipliquei por 1, está aqui. Qual que é a derivada dela, então? A derivada dela vai ser derivada de 20 é 0. Derivada disso aqui, ó. Não precisa fazer regra da divisão, porque embaixo não tem a letra, é só manter a parte de baixo e derivar a parte de cima. Derivada disso aqui, ó, desce o 2 multiplicando, tá aqui. Subtrai 1, vai ficar 1. Essa parte de dentro eu derivaria na frente, só que a derivada de t é 1, então a derivada vai dar 1, não precisa fazer. Cancela esse 2 com esse 2, então aqui vai dar t mais 4. A derivada disso aqui é t mais 4. Pega o 50, coloca no lugar do t, então 54 gramas por dia é a velocidade com que a ave está ganhando peso no 50º dia. É como se a ave está lá na granja, né? No 50º dia, se você medir, né, a velocidade de crescimento dela, naquele momento é como se ela estivesse ganhando 54 gramas por dia. Né? Então, o fato de ser razão de aumento, taxa de variação, velocidade, né, com que a ave está ganhando peso, essa ideia de instante é uma ideia de derivada. Né? Letra B. Está perguntando quanto que a ave aumentará de peso no 51º dia. Ou seja, aí eu já estou trabalhando não com a derivada, estou trabalhando com isso aqui. Isso aqui dá o peso e eu quero saber qual é o peso que ela vai ganhar no 51º dia. Muito cuidado com o seguinte, muita gente acha que a resposta é só substituir o t por 51. Se você substituir o t por 51, aqui ó, 51 vai estar entre 0 e 60, substituindo o t aqui por 51, ó, vai ficar isso aqui. Se você fizer essa conta aqui, né, vai dar isso aqui, ó, né, 3.065 dividido por 2. Né? Então, isso aqui seria o peso que ela vai ganhar. Só que não é o peso que ela vai ganhar no 51º dia, não. É o peso que ela vai ganhar nos 51 primeiros dias que ela vai ficar lá na granja. Né? Essa fórmula ela não determina o peso que a ave ganha naquele dia, mas sim no período. Né? Ou seja, se eu colocar 51 no lugar do T, esse valor que eu descobri aqui, que vai dar 1.500 e poucas gramas, é o peso que ela vai ganhar ao longo dos 51 primeiros dias. Só que eu quero saber quanto que ela vai ganhar só no 51º dia. Então eu vou pensar o seguinte, ó, ela começou aqui no dia 0, né? E foi até o 51º dia. Nesse total ela ganhou isso aqui. Agora eu vou calcular quanto que ela vai ganhar nos 50 primeiros dias. E depois eu vou fazer um menos o outro. Aí eu vou ter o ganho só aqui, ó, só do 50º para o 51º. Então agora eu vou calcular o W50. Vou pegar o 50,
também está entre 0 e 60. Vou substituir esse T por 50. Vou fazer essa conta, vai dar isso aqui, ó. Então, isso aqui é o peso que ela vai ganhar nos 50 primeiros dias. Então, isso aqui foi nos 51 primeiros dias, isso aqui foi nos 50 primeiros dias. Então, se eu fizer um menos o outro, né? Se eu fizer um menos o outro, eu vou ter o ganho de peso só no 51º dia. Então, se eu fizer essa conta aí, vai dar 54,5 gramas que ela ganhou no... Aqui não tem por dia não, tá? Aqui é só 54,5 gramas que ela vai ganhar no 50º dia. Né? Então, isso aqui ela ganhou em 51 dias, isso aqui ela ganhou em 50 dias. Se eu faço um menos o outro, eu vou ter o que ela ganhou só no 51º dia. Aí tem que tirar essa barra de aqui, que isso aqui está errado. Ó. Letra C. Qual é a razão de aumento quando o T for igual a 80? Razão de aumento, quando fala razão, está falando de taxa de variação. É a variação do peso em relação ao tempo. Então, a razão de aumento, taxa de variação, taxa de aumento, velocidade de aumento, é tudo a mesma coisa. Então, aí é uma ideia de instante, eu vou calcular a derivada. Só que aí, ó, de 80 está entre 60 e 90, então já vai ser isso aqui. Ó. Então, vou pegar essa equação aqui e vou calcular a sua derivada. Derivada de 24,4t é 24,4. Porque aqui é como se fosse... Ó, imagina 2t. Derivada de 2t não é 2? Então, derivada de 24,4t é 24,4. Derivada de 604 é 0. Né? Aí eu vou pegar o t e vou substituir por 80. Mas como não tem t, então vai ser 24,4 mesma resposta. Gramas por dia. Ou seja, a derivada disso aqui é 24,4. Isso está dizendo que depois de 60 dias, o ganho vai ser sempre de 24,4 gramas por dia. No 80º dia vai ser isso. De 60 até 90 vai ser sempre de 24,4 gramas por dia. Se eu derivasse isso aqui e aqui sobrasse um T, eu ia substituir no T pelo valor, aí eu ia ter uma variação. Mas como não sobrou T, quer dizer que a variação é constante. Ou seja, então a velocidade de crescimento dessas aves é constante, sempre de 24,4 gramas por dia, isso a partir de 60 dias. Antes não, antes é aquilo que a gente viu na letra A. Então ela tem uma forma de crescimento nos primeiros 60 dias e tem uma forma de crescimento do dia 60 até o dia 90. Aí.